Encantando e evangelizando seu cliente em 4 ações. Seja bem-vindo a mais uma transmissão estratégica sobre marketing, vendas e liderança, fixando o tema aqui hoje. E eu já começo perguntando se você sabe a diferença entre encantar e evangelizar o seu cliente. Eu vou te dar 8 passos para você cumprir, finalizar com maestria a jornada do seu cliente. Se você me acompanha ou se você já estuda coisas relacionadas a marketing e liderança, você já sabe que a jornada de vendas ou a jornada do cliente ou o funil de vendas do seu cliente, ele passa pelo estágio de captação, relacionamento, ativação do cliente pela experiência de compra e venda para depois chegar na fase do encantamento, no pós-venda. Bom dia, bom dia, bom dia! O encantamento é um passo, é a última fase da jornada do cliente, é onde você aumenta o ticket médio, seu cliente gasta no seu negócio, onde acontece a recorrência dele. Então é onde bom dia, é onde eu coloco, onde eu invisto menos para ter o meu cliente aí performando dentro do meu negócio. E a fase do encantamento, ela é dividida naquele momento de experiência interessante e também na evangelização. Quando a gente no marketing fala em evangelização, bom dia, o que significa isso? Significa que meu cliente está tão feliz comigo que ele vai me indicar, ele vai marchar para adquirir novos mercados para mim. E isso acontece com marcas que você já conhece, que são grandes, mas que fazem brand, ou seja, que faz gestão do seu negócio através de bom posicionamento. O encantamento é um passo um pouquinho antes. Então, primeiro eu tenho que cantar em toda a jornada do cliente de atendimento a ele para depois levar ele a uma evangelização. Agora, como que eu faço isso? Eu vou te dar 8 passos aqui, 8 ações que, se você prestar atenção e colocar na sua estratégia de 2025 para relacionamento com o mercado, ou seja, para o seu marketing, você com certeza vai começar a aprimorar essa etapa do encantamento e da evangelização dos seus clientes. Primeiro, bem rapidamente, gente, depois a gente vai aprofundando durante a semana, mas o primeiro passo que você tem que fazer é uma reflexão e, a partir disso, um plano de ação sobre o entendimento profundo do seu cliente em relação o entendimento profundo do seu cliente em relação ao seu negócio, né? Então, assim, seu cliente, ele tem um entendimento profundo sobre o seu negócio, isso é educação. O branding se faz através de uma educação, tá? Então, eu quero que você faça uma auto-reflexão sobre o quanto que o seu cliente tem interesse genuíno pelo seu negócio, porque de fato ele realmente entende o seu negócio, tá? Esse é o primeiro passo, extraia tarefas disso, porque aqui começa o diferencial da sua marca e a gente fala em liderar o mercado, não esqueça disso. Você, como gestor, você tem que saber o que fazer em termos de comunicação assertiva, e comunicação assertiva é a palavra-chave do momento, tá? Outro ponto de reflexão para a sua estratégia para 2025 nessa fase de encantamento é a superação das expectativas. O quanto que seu cliente tem expectativas superadas além do que você vende. Isso não é bobagem, isso não é para deixar para depois, isso faz parte da estratégia de marketing. E as empresas que têm esse olhar estratégico sobre esse ponto, ou seja, um FAQ, um suporte, né, um pós-venda a partir do seu vendedor bem feito, faz toda a diferença no jogo do mercado, tá? Ponto 3, acompanhamento personalizado. O quanto que nesse pós-venda você de fato se importa com o teu cliente e faz acompanhamento personalizado. Ai, Aline, mas eu não tenho time suficiente para isso. Você tem automação, tá? Hoje em dia não tem desculpa, a IA te ajuda. Então você pode aí dentro do CRM colocar filtros no seu cliente, ele mesmo pode preencher um cadastro onde esses filtros são atualizados, e através desses filtros, e a partir do que ele comprou, se você organiza uma automação básica, que você vai gastar aí R$1.500, por exemplo, mas vai te trazer muito resultado, você tem como saber o que o seu cliente comprou, quanto tempo ele comprou, quanto tempo ele tem que comprar de novo. Então, por exemplo, né, Wagner, se você tem uma clínica estética, você tem que ter um sistema que te alerte se seu cliente está na hora de atualizar o Botox ou não, entendeu? E se você não tem esse acompanhamento personalizado, você perde a venda para o concorrente, fato, tá? Fato. Ponto 4, valor agregado. O quanto que o seu cliente tem a percepção de valor agregado ao seu negócio, tá? Então lembra que eu ganho liderança no mercado à medida que eu vou tendo aquela conexão única com o cliente, ou seja, o quanto que o meu cliente está disposto a pagar para mim sobre o meu valor que ele percebe de mim. Isso é valor agregado. Então eu posso fazer, esses passos anteriores já começam a te dar um diferencial em termos de valor agregado, mas a questão do seu posicionamento de mercado, enquanto valores, propósito, missão, o quanto que você beneficia o seu cliente dando soluções extras para ele. Então, por exemplo, né,
ainda no caso, ali no exemplo de uma clínica estética, você vai lá, vende um Botox, mas você já aproveita, já faz uma limpeza de pele, já faz uma consultoria, já tem ali um acervo de cremes, enfim, que são personalizados, ou que você importa, que só você tenha, tudo isso é valor agregado, né? Então, eu tenho que transformar todos os meus produtos de commodity para algo com valor agregado. Tá? E isso vai fazer a diferença para ele ter recorrência, para ele aumentar o ticket. Lembra que quando a gente está falando em empresas médias grandes, obrigatoriamente esses pontos são relevantes. Quando eu sou pequena, eu preciso ter intenção, eu preciso ter ideia e noção de que essas coisas existem, tá? E aí, a partir disso, você vai aprimorando não só quanto que você gasta para adquirir um cliente, mas muito mais do que isso. Quanto que seu cliente traz ao longo dos anos para o seu negócio, quanto tempo ele fica ativo no seu negócio, tá? E aí a gente vai para as últimas 4 dicas, que é mais focada na questão da evangelização, ou seja, no potencial que o teu cliente tem de te indicar. Percebe que o encantamento, ele é o pré-requisito para a evangelização. O encantamento, eu não vou chegar na fase da evangelização se eu não tenho esses 4 pontos antes refletidos e colocados de uma forma estratégica dentro do meu negócio em formato de ação prática mesmo, tá? Se você precisa de ajuda, nos chama que a gente ajuda. Mas vamos supor que você refletiu sobre esses 4 pontos anteriores, tá tudo ok, agora você pode ir para o processo de evangelização no pós-venda, que é o quê, tá? Transformar o seu cliente defensor na sua marca. Como que você faz isso, tá? Então, na pós-entrega desses resultados anteriores que a gente falou, você vai compartilhar as suas experiências com os seus clientes. Você vai customizar as suas experiências com seus clientes. Isso envolve um pouco mais de demanda? Sim, envolve. Só que, em compensação, é um marketing que funciona muito. Lembra que a indicação sempre vai ser o melhor de todos os marketings, tá? E você pode acelerar esse processo e turbinar esse processo quando você coloca intenção e estratégia em como realizar isso aí. Então, avaliações, impulsionamento de recompensas em termos de indicação, recomendação, depoimentos são muito importantes, testemunhos são muito importantes. Ora, você só vai colher depoimentos e poder utilizar ele em todos os seus canais se você tem os 4 pontos anteriores falados aqui. Então, o 5º ponto é você utilizar tudo que você fez antes, transformar em depoimentos, correr atrás desses depoimentos, dessas validações, tá? E incentivar o seu cliente a ele mesmo validar, ele mesmo recomendar. Depois, o 6º ponto é a educação contínua. Se você não faz a educação contínua dessa evangelização, vai se perder, vai cair no mais do mesmo, tá? Aos pouquinhos vai começar a se perder essa conexão. Como que a gente faz isso? Mantendo um relacionamento próximo com o cliente, entendendo as dores dele, fazendo pesquisa de satisfação com ele, dizendo, olha, o que você precisa hoje? E aí você pega aquela informação, leva para sua gerência, enfim, para outros departamentos, já inova em termos de produto, já inova em termos de palestras, de eventos, o que for, mas oferecer ao seu cliente uma educação sobre as dores que ele tem e os sonhos que você consegue ajudá-lo a realizar. Nem que seja através de parcerias. Às vezes, você não tem aí um produto pronto para o seu cliente, mas você tem um amigo conhecido que consegue complementar aquilo que o seu cliente precisa e você não entrega. E aí você já está até escalonando o negócio só com o simples fato e motivo de estar antenado sobre as necessidades do seu cliente. Vê se faz sentido aí para você, tá? Mas dá para ir além, O 7º ponto, antes de a gente começar a encaminhar para o encerramento, são ações de fidelização, tá? Ações práticas de fidelização. Até aqui, quando você chega nesse ponto, em tese, o seu cliente ele já está bem fidelizado com você. Agora, se você pensa em estratégias exclusivas de fidelização, o gol é mais bonito ainda, tá? Como treinamentos extras, por exemplo, para o seu cliente. Vamos supor que você comprou um carro aí, né? E daqui a pouco tem um recal, ou daqui a pouco tem aí um novo modelo saindo, né? E aí você vai lá, chama seus clientes, você mostra, você faz test drive, você colhe experiências. Então, é esse atendimento exclusivo, como se fosse seu cliente, tornando seu cliente VIP do seu negócio. Então, pensa em fazer com que seus clientes se tornem VIPs do seu negócio. Isso vai fazer com que eles recomendam, vai fazer com que eles compartilhem experiências, faça ali os posts no Instagram, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que funciona, tá? E, sobretudo, atualizando lançamentos, enfim, ou seja, deixando seu cliente em primeira mão ciente do que você faz e do que são as tendências de mercado dentro do segmento que você atua, tá?
E para finalizar, o último estágio, a última ação, a última etapa dessa evangelização, ou seja, que cobre toda a etapa de encantamento no pós-venda da jornada do seu cliente, é o acompanhamento necessário e os ajustes necessários, combinados e monitoramento progresso com o seu cliente, tá? Então, seu cliente tem ali aquelas dores, tem aqueles sonhos, mas nós seres humanos, sempre estamos querendo buscar algo a mais. Então, quando a gente compra um carro, ainda no exemplo do carro, a gente compra um carro já querendo comprar o próximo, né? Então, quando a gente tira o nosso carro da loja, a gente já quer comprar o outro. É assim, o ser humano é assim. Então, se você tá nesse sonho contínuo com o cliente, ele vai fidelizar. Você é corretor, por exemplo, vende uma casa, vende um apartamento para um casal recém-juntado, vamos dizer assim, né? Recém-casado. O que você vai fazer? Né? Passou ali, você vai acompanhar como é que tá a família, como é que tá o crescimento, daqui a pouco você tá sabendo que aquele casal teve um bebê. Quem sabe a gente vai para outra oportunidade, né? E isso acontece, gente, quando a gente tem gerência, tá? Então, é aquele sistema que vai te alertar, ou ele mesmo, através de uma automação, vai criar esse relacionamento com o cliente para você saber em que estágio seu cliente está e não perder de vista os sonhos deles, porque nós, seres humanos, estamos sempre em upgrade e temos que estar. E coisa boa é quando existe um profissional que nos acompanha nesse sentido. Vê se faz sentido pra você, tá? Vê se faz sentido pra você tudo isso aí. Então, esses são os 8 pontos necessários, tá? Pra você finalizar com maestria toda a jornada de relacionamento com seu cliente, que começa lá na captação e finaliza nessa questão do encantamento. Lembrando que a última fase, que é o encantamento, ela se desdobra no preparo da evangelização para o seu cliente. É o encantamento antes da evangelização propriamente dita. E isso, te garanto, é o melhor de todos os mares quando você chega aqui. Muitas empresas ficam muito preocupadas na captação, tá? Eu preciso ativar anúncio, eu preciso fazer acontecer, isso é necessário, faz caixa rápido, mas a empresa que olha para evangelização, ela se mantém a longo prazo, não só a curto prazo. Essa empresa, ela não passa por problemas de crise, ela não passa por situações diversas aí do mercado, por meios, né, interferências do meio, porque ela já tem aí uma blindagem natural que o seu próprio cliente, seu próprio público vai dar para ela, tá? Então, isso é extremamente necessário, a gente entender que isso faz parte de uma gestão, especialmente uma gestão de marketing / vendas e liderança mercadológica, certo? Se você tem dúvidas ou quiser saber mais sobre esse ponto, manda mensagem, amanhã a gente volta com mais um 737, com inspiração para sua liderança, para sua gestão, para você parar aí com o seu time e analisar o que pode ser feito para 2025, isso é cada vez melhor para você e para os seus negócios. Até amanhã!